E aí galera, feliz Dia das Crianças! É, isso mesmo, esse vídeo tá subindo hoje no Dia das Crianças porque eu vou falar de uma galera que quer te tratar como criança. Isso mesmo, eu recebi durante essa semana um vídeo de gente que eu gosto muito, de umas falas, de uma montagem recortada de um pastor bem conhecido por todo mundo que é do meio evangélico, e essas pessoas que não são cristãs se sentiram muito representadas pela fala desse pastor, que é um pastor bem famoso, que esse cara, ele é famoso não somente pela inteligência e pelo que ele fala, mas ele também ficou famoso porque ele foi expulso da Convenção Batista, é isso mesmo, ele foi expulso da histórica Convenção Batista, e ele disse que a Bíblia precisava de uma revisão. Veja bem que ser excelso é esse pastor que está acima da questão da Bíblia, né, que ele mesmo chama de letra morta, e aí você pesquisa depois na internet, que eu não vou dar tanta ênfase para esse ponto, mas esse excelso pastor de intelectual altamente elevado coloca a sua intelectualidade para manipular você. Para fazer aquela coisa que a criança que acredita no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, que acredita na mágica do dedinho, é isso que esse cara faz. Ele usa da retórica dele para conduzir você para um lugar que, olha, eu vou te colocar para analisar nesse vídeo aqui. Como de costume, eu poderia te dar respostas prontas, mas eu não vou te poupar o trabalho. E eu quero que você pesquise, que você faça a sua análise a respeito de uma coisa. Mas antes disso, eu quero te ler um texto que está em Colossenses 2, que diz assim... Colossenses 2,8 fala: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Dividir para governar sempre foi uma tática dos déspotas e sempre foi uma tática dos modelos que governam o mundo. Mas antes de eu falar e de eu dizer quais seriam algumas das motivações que esse pastor disse o que disse, eu vou ligar a minha TVzinha aqui para você acompanhar comigo uma análise sobre o que é esse vídeo que eu tô falando. Porque nós não estamos discutindo no Brasil quem é corrupto e quem não é corrupto. Nós estamos discutindo marcos civilizatórios. Veja bem, é muito fácil quando o meu candidato é um corrupto que já foi preso, condenado em 3 instâncias, eu remover a corrupção da conversa. Nós não estamos aqui discutindo quem é corrupto e quem não é. Nós estamos discutindo marcos civilizatórios. Claro, porque se for discutir corrupção, não tem nem escolha, não tem nem como começar a conversa. Interessante que essa pessoa que é tão inteligente aqui, e é muito inteligente mesmo, ele faz de conta que ele não sabe que a corrupção, ela é a ausência de hospital, ela é a ausência de escola, é a ausência de possibilidade, ela é o sequestro e morte do sonho de um jovem que é empurrado para a violência nas periferias. Ele faz de conta que ele não sabe que corrupção tem a ver com isso e com o atraso do Brasil. E ele diz assim, não tem a ver com corrupção, quem é corrupto e quem não é, tem a ver com marco civilizatório. Como que se nós que somos da direita conservadora, nós não fôssemos civilizados. Afinal de contas, nós somos da turma das armas e dos genocidas. Mas vamos mais pra frente. O que teria acontecido se um preto no saguão do aeroporto disparasse acidentalmente uma arma de fogo? O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez isso. E aconteceu o quê? Nada. Pense se fosse um homem preto. Aqui ele já começa a colocar um componente divisório, né? A coisa do preto contra branco, e eles começam a colocar a questão do racismo. Veja bem, ele mesmo fala na fala dele que foi um disparo acidental no aeroporto. Se um homem, seja da cor de pele que for, ele tem o direito de estar portando a sua arma, uma arma legalizada, e esse disparo acontece acidentalmente no aeroporto, a cor de pele teria que interferir? Quer dizer que o ministro Milton, por ele ser branco, ele teria que ser julgado? Ou se fosse o ministro Joaquim Barbosa, que é um homem negro, ele seria julgado de uma forma diferente? Ou o fato de você estar portando uma arma no aeroporto, uma arma legalizada, já te coloca numa situação onde que os seguranças ali sabem o que está acontecendo e que há um disparo acidental. Mas nesse discurso sujo da esquerda eu faço questão de trazer um acidente como se fosse uma questão racial. Veja bem como eles são sujos, mas vamos seguir daqui pra frente. Pense o que seria desse Brasil se ficasse comprovado que a família do presidente Lula comprou 51 imóveis em dinheiro vivo, que os filhos
do presidente Lula homenagearam milicianos e deram emprego para eles nos seus gabinetes. Como que a elite do poder político teria tratado o presidente Lula se o vizinho assassino tivesse uma filha que namorasse com um dos seus filhos? A elite do poder político recebia dinheiro da mão do Lula. O presidente Lula e os seus amigos quadrilheiros do PT foram presos, com provas, comprovadamente. E, no entanto, esse discurso aqui não há comprovações. Afinal de contas, Pastor Ed, se você sabe onde são os milicianos, afinal de contas ser miliciano é crime no Brasil, por favor, denuncie para que esses caras sejam presos. Ou você está insinuando que o fato deles serem milicianos ligados ao presidente da República, eles têm uma imunidade diplomática que o seu presidente inocente não teve. Olha só a barbárie do que é dito. Olha só como esse discursinho tenta entrar na cabeça das pessoas como vãs sutilezas, como eu já te falei anteriormente. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Nós não estamos falando de corrupção, nós estamos falando de modelo de sociedade. Nós não estamos falando de corrupção, cujo presidente que eu apoio foi condenado em 3 instâncias e só está solto porque os ministros que ele colocou no Supremo colocaram ele para fora para ele tentar concorrer à eleição novamente para que nós possamos voltar ao poder. Não estamos falando de corrupção, estamos falando de modelo de sociedade. Vamos seguir. Que Brasil é esse que o Ricardo Salles recebe mais votos do que a Marina Silva? Falar em corrupção com um orçamento secreto, um contingente significativo. Eles estão doídos que Ricardo Salles, inclusive, parabéns, ex-ministro e agora deputado. Parabéns, Ricardo Salles, por ter tido mais votos que a Marina Silva. Afinal de contas, você com seu trabalho, provou ao coração da sociedade e demonstrou no voto que você merece mais crédito que a Marina. Ué, isso aí não era para ser normal num regime democrático, onde a escolha do povo, dos seus representantes, tem que prevalecer? Vocês estão entendendo como a esquerda tá doída de estar perdendo nas urnas e como não faz sentido esse discurso que é totalmente divisório, totalmente que faz as fatias da sociedade se oporem? Você tá entendendo como parece ser uma conversinha boa, mas quando você vai pausando nas vírgulas, é uma conversa muito mais perigosa do que o que eles dizem que é o nosso discurso? Significativo da sociedade que quer manter a ordem social estabelecida. Homem vale mais que mulher, hétero vale mais que gay, magro vale mais que gordo, branco vale mais que preto, rico vale mais que pobre, europeu e americano vale mais que brasileiro e sul-americano e africano. É isso que está posto. Quando você tem um ministro da educação que diz que pobre tem que fazer curso técnico. Interessante que pobre tem que fazer curso técnico foi a frase desse ministro. Nós temos hoje mais vagas no mercado de trabalho do que nós temos profissionais capacitados. Será que aquele jovem de periferia que está indo para o tráfico, aquele jovem que está se entregando ao crime, se tivesse uma escola técnica no bairro dele, ou se tivesse um ginásio esportivo, ou um lugar para ele aprender arte, ele iria realmente para o crime, arriscar a vida e talvez até ser preso ou mesmo morto? Sabe o que acontece? O presidente da República, que esse cara aqui apoiou e esse cara aqui apoia, ficou 16 anos no poder entre governo e influência da marionete dele e não transformou a realidade do Brasil, porque ele e a turma dele vivem da miséria do povo. Quanto mais miserável, melhor. Então o ministro da Educação dizer que o jovem tem que ter escola técnica, qual que é o problema? Eu sou ex-aluno de escola técnica, foi muito bom para minha vida, foi muito bom para muita gente que hoje tem o seu emprego e trabalha. Qual é o problema de um ministro da Educação querer mais ensino técnico? As pessoas querem mais ensino técnico. As pessoas querem um ensino que lhes dê a possibilidade de crescerem na vida e trazer sustento para suas casas, pastor. E quando você critica essa fala, você está criticando talvez o anseio de uma fatia da sociedade muito, muito grande. A religião que se torna hegemônica, se julga no direito de depredar, incendiar terreiros. Nós não estamos discutindo Lula e Bolsonaro. Até mesmo porque não dá para discutir, um é um ladrão, o outro é um capitão. Mas já que você tocou nessa questão, eu gostaria muito de saber a sua opinião a respeito do vereador de Curitiba que invadiu uma igreja católica e desrespeitou o direito de culto deles. Eu gostaria de saber, aqui no interior de São Paulo, qual a sua opinião de uma capela católica que foi depredada.
Eu sou da opinião de que toda religião deve ser respeitada. Muitos aqui que me seguem sabem que eu fui criado num lar que tinha uma pluralidade de religiões, até que as pessoas foram escolhendo os seus caminhos de fé. Né? E aí quando você usa isso de uma forma suja para mais uma vez dividir a sociedade, como foi dito na outra parte do vídeo que eu até nem tinha comentado, do branco contra negro, do magro contra gordo, desse contra aquele, da mulher contra o homem, do jovem contra o pai. Gente, é uma estratégia muito usada por eles e muito bem elaborada de dividir a sociedade para que com essa divisão eles possam nos governar. Fica muito atento com isso. Eu tô falando do bolsonarismo, eu tô falando de uma cultura. Não posso admitir que alguém saia na rua com suástica e que acha que isso é liberdade de expressão. Percebe que nesse trecho ele fala do bolsonarismo e em seguida ele fala da suástica. O que será que ele queria dizer? O que será que ele queria dizer de liberdade de expressão? Não sei se você sabe, ele, as companhias dele que eu vou falar daqui a pouco, elas são adeptas do comunismo e do socialismo. Quem matou mais? Pesquisa aí. Quem matou mais? O nazismo ou o comunismo? Ambos foram extremamente nocivos para a história da sociedade. Porém, ele nos compara ao nazismo. E isso é de uma forma tão vil, de uma forma assim tão rasteira, mas é tão extremamente bem feito que talvez pareça que é bom aos ouvidos dos incautos que ouvem. E que acha que isso é liberdade de expressão, direito de opinião. Liberdade de expressão e direito de opinião é somente se você concordar com o pensamento de esquerda. Qualquer coisa fora isso, aí já é ditadura. Pois bem, agora que você entendeu o quão habilidoso é esse narrador e quanto as suas filosofias e vãs sutilezas parecem ser extremamente legais, e a elegância com que ele fala e as palavras rebuscadas que ele usa podem te conduzir para um lugar de engano, eu vou te dizer um pouquinho mais sobre ele. Esse pastor que vos fala aqui, ele é o cara que tem como um dos melhores amigos o Ariovaldo Ramos. Isso mesmo, Ed René e Ariovaldo Ramos são de um grupo muito seleto de amigos que... Ariovaldo Ramos, para você que não sabe, é o pastor que estava lá em cima do trio elétrico no Carnalula. Você lembra quando o Luiz Inácio, respeitador das leis, recebeu uma ordem de prisão e ao invés de se entregar à Polícia Federal, fez um escarcéu, fez um carnaval, colocou um trio elétrico em São Bernardo do Campo e fez discurso e tudo, para não ser entregue? Pois é, Ariovaldo Ramos, melhor amigo do Ed René, segundo ele próprio, ou um dos melhores amigos do Ed René, segundo ele próprio, é esse pastor que estava lá. Também é o pastor Ariovaldo Ramos que estava com o megafone, bom dia, presidente Lula, enquanto o mesmo estava preso lá em Curitiba. Então, né, não são só, digamos assim, ideias, são interesses de amizade e é um modelo de pensamento para te conduzir para esse lugar. Mas espera aí, a coisa não fica por aí. Tem coisa melhor. Como de costume, eu deixo melhor para o final nos meus vídeos. Ed René é o presidente de uma ONG internacional, de uma entidade internacional de ajuda humanitária que recebeu até o governo do presidente Jair Bolsonaro, entre o governo FHC e o governo Jair Bolsonaro, 9,8 milhões de ajuda para pesquisa e de projetos, e no governo Bolsonaro não recebeu R$1. Estranho para mim é essa turma receber esse dinheiro, sendo que em 2018... o pessoal lá de fora, o pessoal de lá da gringa, mandou para eles mais de 43 milhões, segundo o relatório que eles mesmos deixam no site. Em 2019, 66.864.317 e em 2020, 76.886.926. Ou seja, essa instituição recebe muito dinheiro lá de fora e ainda assim recebia dinheiro dos governos que antecederam o governo Bolsonaro. Pois é, Ed René é o presidente dessa associação hoje em dia, o nome dele está lá ligado ao CNPJ dessa ONG, mas sabe quem é o antecessor dele, quem é o presidente anterior? Isso mesmo, o Ariovaldo Ramos. Ou seja, essa ONG aqui no Brasil, eu não sei como ela é muito... como é o posicionamento dela internacionalmente, mas aqui no Brasil ela é sim um braço da esquerda militante travestida de evangelho, que, sim, ajuda muita gente, faz um trabalho social, mas faz um trabalho social debaixo de um guarda-chuva da esquerda, que é aquele guarda-chuva que nós já sabemos que
corta a sua perna para te dar uma muleta para que você fique extremamente grato de não estar rastejando no chão. É assim que a esquerda age. Ela te mantém escravo para te dar subsídio, para te dar projeto, para te dar dinheirinho, para te dar, enfim, e achar muito ruim que você queira ter escola técnica. Então, dito isso, faça suas próprias análises a respeito desse vídeo, de quem é esse pastor, faça suas pesquisas. O link tá aqui embaixo para você que está assistindo no nosso canal, o balanço e alguns outros links para te ajudar na tua pesquisa a respeito desse cara super legal, né? Que vem falando coisas super legais, mas que talvez esteja enganando muita gente com as suas filosofias e vãs sutilezas. Pois bem, eu sou o Reinaldo, estou nas redes sociais como Reinaldo NB. Tô aqui para renovar o entendimento, não vou te trazer respostas prontas. Me segue, curte, compartilha, porque como de costume eu tô aqui a finzão de dar um soco na cara da corrupção, das mentiras, das fake news e agora também das balelinhas contadas nas redes sociais. Fica comigo.